Gleger, a boa notícia, ou pelo menos menos ruim, é que a Ponte, embora derrotada, termina como 15ª, porque o Náutico, o Atlético Goianiense, o América Mineiro, o Juventude e o Fortaleza tiveram derrotas piores, ou a mesma quantidade de gols sofridos, mas não marcou gol. 15ª, começa a Ponte, depois dessa derrota, 2-1 Atlético, e você comenta, Gleger. Edu, assim, a Ponte não fez por onde, né? Não fez por onde. Eu acho que o treinador se equivocou nas mudanças. Eu, por exemplo, falei isso no intervalo, a questão do Murilo Cavalcante. Ele mexeu num setor do campo que não teve problema, né, no último jogo. Não entendi também. Pode ser que seja desgaste, pode ser que seja isso, né? Mas eu não teria mexido. E eu falei antes de começar o jogo que eram muitas mudanças, né, de um jogo para o outro, para um time que está buscando o melhor entrosamento, o melhor encaixe, a melhor escalação. Agora, não dá para você ficar trocando todo jogo, né? Todo jogo mudando. Então, por exemplo, Jonathan Cafu não pegou na bola, né? Não jogou nada, absolutamente nada. É um jogador que foi contratado para ser titular? Foi. Mas, por exemplo, dá uma sequência para o Baianinho, que jogou a última partida, não foi bem, mas a sequência pode dar um encaixe melhor. O Brandão, por exemplo, fez por onde ser titular da Ponte hoje? Então são detalhes, né, que às vezes acabam atrapalhando no resultado. A Ponte melhorou depois que entrou o Elvis, né? Depois que ele fez as mexidas, a Ponte deu uma melhorada. Tentou uma coisa diferente, né? Bola parada, mas enfim, não tinha forças, não conseguiu reunir forças para tentar pelo menos empatar o jogo. E o Atlético faz o gol, logo a Ponte faz o gol de empate, logo em seguida o Atlético faz o segundo gol. Vem o intervalo. A partir daí, meu amigo, o Atlético fez uma manutenção de resultado. O Alex não arriscou absolutamente nada. Trocou uma peça pela outra para dar uma oxigenada no time, mantendo a mesma estratégia e o mesmo esquema. E a Ponte não conseguiu evoluir porque, claro, esbarrou numa boa marcação, esbarrou num time organizado, mas não teve, né, contundência para chegar, para pressionar, para fazer, por exemplo, o goleiro Glauco trabalhar mais. Fez aquela defesa na falta do Elvis só. Não fez mais nada o goleiro da equipe do Atlético. Então, Edu, eu acho que o treinador hoje pode ser sim responsabilizado. Porque eu não gostei do que vi, eu não gostei do posicionamento, eu não gostei da estratégia e muito menos, eu não gostei da escalação de começo.